Muito boa noite, estamos de volta, mais uma quinta-feira, mais uma live, muito bom estar com você mais uma vez e hoje nós vamos desvendar o medo. Quem nunca deixou de fazer alguma coisa extremamente importante por causa do medo? Que causa o medo? Da onde vem o medo? Uma vida com medo é uma vida muito sofrida, uma vida muito pequena. E hoje nós vamos desvendar o passo a passo. Vamos entender o que cria o medo. Nós vamos entender por que nós sentimos tantos medos. Nós vamos falar sobre vários tipos de medo, o que cria e o mais importante. Eu vou dar um passo a passo, aliás, na verdade vai ser uma sacada só. No momento que você entender todo o processo por detrás do medo, você vai se libertar do medo. Imagine a sua vida sem medo, imagine como seria uma vida sem medo. No final dessa noite, no final daqui 40, 50 minutos, você vai ser uma pessoa completamente diferente. Por quê? Porque mais uma vez você vai entender o processo por detrás do medo. Você já deve ter percebido que aqui as nossas aulas, na verdade não são lives, são aulas. Essas aulas têm o objetivo único de expandir a sua consciência, de expandir a sua mente. E uma vez que a sua mente expandir, uma vez que você expandiu, a sua mente ela não volta mais ao mesmo processo. Então é muito diferente do que aquelas coisas que a gente aprende, hoje a gente sabe, mas amanhã a gente já esqueceu, a gente deixa de aplicar. Então, nesse processo que nós vamos andando, semana a semana, rumo aos 5%, rumo ao próximo nível, que é o sucesso, nós estamos fazendo esse esforço para expandir a sua consciência. E hoje você vai ter uma compreensão exata do que é o medo, o que causa o medo, quais são as raízes do medo, por que nós sofremos tanto com medo e como você pode se libertar do medo. E para você que vai ficar comigo até o final, que eu sei que todos vocês vão ficar, hoje eu tenho um presente muito especial. Um presente dessa apostila, que é a minha apostila de atividades da ciência do sucesso. Eu vou extrair a primeira parte, um PDF. Isso aqui é o PDF impresso, já venho prometendo isso, já venho fazendo desafios. Vocês não conseguem ganhar esse PDF no desafio. Eu vou dar esse PDF, por quê? Porque eu quero o seu crescimento. Eu vou dar esse PDF para você e no final você vai saber como você vai receber, o que você precisa fazer para receber esse PDF. O PDF, na verdade, é uma série, são quase 20 folhas, é uma série de questões, de exercícios que você vai resolver para descobrir o seu propósito, por que você está aqui. Porque eu recebo muitas mensagens de muitas pessoas que ainda estão engatadas lá com a nossa primeira live, onde nós tratamos do propósito definido. Então, eu decidi ajudar você em definitivo. E também, na parte de trás, tem todo o planejamento que você pode fazer, criando também rotinas diárias, um planejamento para 5 anos com rotinas diárias. Vou dar isso de graça para você, se você ficar comigo até o final, porque eu quero que você entenda todo esse processo que eu vou passar para você hoje à noite, e quero também que você de uma vez por todas avance na questão do propósito definido. Muitas pessoas, e eu sei que isso também aconteceu com você, muitas pessoas mandam mensagens no direct, dizendo de como foi importante ter contato com essas lives, com os stories que estão fazendo, com as postagens, e como isso tem tocado a vida, como isso tem transformado a vida delas.
nós estamos formando uma grande mente mestra, que é a mente mestra dos 5%. O que são os 5%? São aquelas pessoas que estão no topo, são as pessoas que estão lá em cima. Então eu queria que nesse momento você aproveitasse que eu vou passar a câmera lá para o Flipchart. Eu gosto de usar o Flipchart porque ilustra, a ilustração grava mais do que simplesmente a audição. E enquanto eu fizer isso, é um segundinho, eu quero que você mande essa live para no mínimo 10 pessoas, que você talvez sem saber você vai fazer um grande benefício para essas pessoas. Nós vimos na live passada que quanto mais você dá, que quanto mais você compartilha, mais você recebe. Então compartilhe isso e nós vamos começar agora de imediato o nosso conteúdo, porque hoje a coisa vai ser para quebrar de uma vez por todas as amarras do medo que certamente estão te impedindo de tomar decisões super importantes. Pessoal, um pedido, por favor, tá? O pessoal tem conversado comigo, o pessoal da minha equipe está atento, estão acompanhando, o pessoal da Action está aí super conectado. Então, deixe as suas perguntas nos comentários, mas por favor, não exagere nos comentários, senão eu vou fechar os comentários na próxima quinta-feira. Eu quero que você sente com papel, com uma caneta, eu quero que você realmente aprenda, esse é o objetivo. A nossa live aqui, eu vim da rua há 10 minutos atrás, cheguei aqui correndo, é tudo improvisado, não é para inflar ego de ninguém. A nossa live é para você, tá? Está sendo sacrificado para mim tirar todo esse tempo e fazer isso para você. Então eu quero essa contrapartida, porque tem muita gente que está conectada, que está ligada, e o movimento dos 5% é para essas pessoas, tá? Então vamos lá, eu vou fazer esse flip over aqui, vou passar lá pro Flipchart para nós começarmos o conteúdo, e nesses 2 minutinhos, clique aqui nesse aviãozinho e dispare aí, convide mais 10 pessoas para nós podermos passar esse conteúdo magnífico, para que nós possamos fazer essa grande corrente para libertar as pessoas do medo. Estou fazendo isso então, vamos lá pessoal, aqui já está medo. Veja só a quantidade de medos que nós temos. Aparentemente nós temos uma infinidade de medos. Como você se liberta de todos esses medos? Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: nós estamos cercados de medo. Nós temos medo do fracasso. Quantas vezes você já deixou de investir alguma coisa, em algum projeto, porque você tinha medo de fracassar? Nós temos medo das críticas. Quantas vezes nós deixamos de falar numa reunião, nós deixamos de expor aquilo que nós pensamos por causa da crítica? Nós temos medo de sofrer. Quantas vezes você já deixou de fazer exercício físico porque você estava com preguiça, você não queria ir lá porque você tinha medo do desconforto que o exercício físico causa? Quantas vezes você já cometeu bobagem por causa da solidão? Quantas vezes você já não dormiu de medo da solidão, do abandono, da velhice? Muitas pessoas são apavoradas com a velhice, que vão perder o vigor da juventude, medo da pobreza. Esse é um grande problema de pessoas que conseguem um certo nível de sucesso, conseguem um certo grau de riqueza, mas aí começa a tortura do medo de que elas possam perder tudo que elas conseguiram. Medo da morte. Tem pessoas que ficam se torturando noites e dias com medo de que alguma coisa possa acontecer e elas possam morrer de uma hora para outra, ou mesmo a morte de um familiar, morte do pai, morte da mãe. Medo do sucesso. Tem pessoas que têm medo, se elas conseguirem alcançar sucesso, o que pode acontecer? O irmão ou a irmã vai ficar para trás, vai ficar ressentida, vai ficar magoada. Muitas pessoas têm medo de ter mais sucesso do que seus pais.
Medo da rejeição. Quantas vezes você já deixou de oferecer alguma coisa, de falar com alguma pessoa que você gostaria, de fazer uma proposta de alguma coisa, por medo de que você poderia talvez sofrer uma rejeição? Medo de não ser bom o suficiente. Quantas vezes nós sofremos achando que nós não temos a capacidade necessária para fazer aquilo que nós gostaríamos de fazer? Quantas vezes nós deixamos de desenvolver projetos ousados, de sonhar, de pensar grande, por causa do medo de que nós não temos a inteligência ou a capacidade necessária? Medo de perder a pessoa amada ou uma pessoa amada. E você sai por aí agradando todo mundo por medo da crítica. Você deixa de cuidar de você para doar a sua vida inteiramente para uma outra pessoa que muitas vezes abusa de você por causa do medo de perdê-la. Medo de se arriscar. É mais ou menos o medo do fracasso, que é o medo do sucesso, que é o medo da rejeição. Você não arrisca porque você tem medo da consequência, porque você não sabe exatamente, você não tem segurança do que vai acontecer se você der um passo além. Medo da doença. Quantas vezes a gente pensa, muitas pessoas ficam pensando, o que vai acontecer se de repente eu descobrir que eu tenho um câncer, se de repente eu for no médico e o médico vai dizer que eu estou com uma doença terminal. É um medo que a gente tem. Medo do desconhecido, medo do escuro, enfim. Se você analisar, nós poderíamos ficar a noite inteira falando sobre medos. Então, essa é a primeira coisa que eu quero que você perceba, que é muito simples, que está escancarado aqui. Que o medo, ele sempre é medo de alguma coisa. O medo, ele nunca é um medo no abstrato. Eu tenho medo. Não, o medo ele sempre é medo de alguma coisa. E isso é muito importante. Por quê? Porque nós nos separamos do medo. Nós acreditamos que nós estamos aqui e o medo está aqui. O fracasso, o medo do fracasso, ele está separado de nós. O medo das críticas, eu estou aqui, eu sou eu, mas eu tenho uma coisa que é o medo. É como se você tivesse medo. Na verdade, você não tem medo. Todas as emoções, elas não são emoções que nós temos. Preste muita atenção, que isso é uma coisa muito sutil, muito subliminar. O que é subliminar? Que se perde nos pequenos desvios da vida. Eu tenho raiva. Não, você não tem raiva, você é raiva. Porque você é as suas emoções. Então pare com essa história de dizer que você tem medo, você é o medo. E você vai ver como isso é importante para você acabar com o medo. Porque enquanto que você separa, você se fragmenta, E outra coisa, nós vamos ver que todos esses medos aqui, na verdade, é um medo só. Nós vamos ver isso. Mas a primeira coisa que eu quero que você aprenda, e aprenda para a vida, escreva isso no seu caderno, bem grande, sublinha, que você, escreva lá que você é o seu sentimento. Você não tem sentimento. Porque o que nós somos? Nós somos aquilo que nós pensamos. Nós somos aquilo que nós sentimos. Se você sente raiva, você é a raiva. Quando você sente medo, você é o medo. Então isso é muito importante. Você ter em mente essa fragmentação dos medos que a nossa mente faz. Então escreva lá, a mente faz uma fragmentação dos medos e separa eles de nós. É como se o medo fosse alguma coisa e nós outra. E isto cria uma separação. E essa separação cria um conflito. Por quê? Porque você é essa pessoa aqui estou eu, e aqui estão todos esses medos. E você não quer o medo, aí você começa a criar atritos, criar conflitos com o medo. E que são com todas as emoções assim. E esse conflito
vira uma tortura. Porque você, na verdade, acha que você está em conflito com medo. Mas você está em conflito consigo mesmo. Consigo mesma. E você não sabe disso. E isso cria uma angústia tenebrosa, uma angústia tremenda. Você se perde, isso cria confusão, isso cria tortura. Por quê? Porque você não tem um medo separado de você. Você é o medo. Só que a mente pega e separa, como se fosse uma outra coisa, e cria esse conflito. E aí você tenta fugir do medo. Você não tem como fugir do medo. Você tenta evitar o medo. Você não tem como evitar o medo. Você não tem como fugir. Por quê? Porque você é o medo. Como é que você vai se libertar de si mesmo? Como é que você vai fugir de si mesmo? Está entendendo? Mas fique até o final, porque existe uma virada de chave, existe uma única sacada que vai fazer você compreender como eliminar. Quer dizer, também não existe como eliminar, mas como você viver uma vida onde o medo não esteja no comando. Então o que acontece? Acontece o seguinte: o processo, o drama da nossa vida é o seguinte: todos nós nascemos num mundo de infinitas possibilidades. Eu já expliquei isso no Stories de ontem, mas eu vou recapitular isso em um segundo para as pessoas que não viram o Story. E é importante para você ter uma linha de raciocínio. Então nós temos um mundo de infinitas possibilidades. O que é infinitas possibilidades? Você tem infinitas possibilidades. Você pode fazer qualquer coisa. Você pode fazer qualquer escolha que você quiser. Você pode ir na sacada. Você pode se jogar de lá. Você pode começar uma vida nova hoje de noite. Estudar, pesquisar, se preparar. Você pode pedir alguém em casamento. Você pode se separar. Você tem infinitas possibilidades. Nós vivemos num mundo de infinitas possibilidades. Temos infinitas escolhas. Mas o que acontece? Na medida que nós vamos crescendo e nós vamos fazendo escolhas, nós percebemos que essas escolhas, ou melhor, a mente percebe que essas escolhas, elas muitas vezes são desafiadoras, elas muitas vezes exigem sacrifício, elas exigem esforço para você superá-las. E o que acontece? Acontece que quando nós tentamos e nós não conseguimos, aí vem a rejeição, aí vem o deboche, aí vem as pessoas apontando o dedo para nós, e isso causa uma certa dor. E o ser humano, a nossa mente, ela não é programada para suportar dor. A nossa mente, ela é preparada para buscar o prazer. Nós queremos prazer, nós queremos uma única coisa: satisfação. Toda a nossa luta diária é em busca de satisfação. Nós queremos um emprego melhor, porque um emprego melhor vai nos trazer mais reconhecimento, mais dinheiro para gastar. Porque o que traz o reconhecimento? O que traz o dinheiro? Traz satisfação. Então tudo que nós buscamos na vida é satisfação. Só que o que acontece? O prazer, ele sempre vem acompanhado de um outro lado do prazer, está o sofrimento. Ou pelo menos a ameaça do sofrimento. Nós temos muito prazer em comer comida boa. Mas logo que nós comemos aquele pedaço de nega maluca, ou sei lá o que você gosta, vem o medo. Medo do quê? Medo do sofrimento. Então, prazer, medo e sofrimento são a tríade que governa a nossa vida. E hoje eu vou te mostrar como você pode se libertar disso. Você tem o prazer de fumar um cigarro. Hoje muitas pessoas não deixaram de fumar. Mas junto com o prazer de fumar um cigarro, tem o medo de que você possa ficar doente. Então, o prazer... Você tem o prazer de ganhar dinheiro, você ganha muito dinheiro, aí você tem o medo de que você vai perder o dinheiro e você vai ter sofrimento. Então, o que acontece? Quando nós vamos crescendo, nós desenvolvemos essa consciência da dor que vem acompanhada com a busca do prazer. E o que acontece?
a mente não gosta de sofrer. E aí, ela cria essa coisa chamada medo, que é, na verdade, um muro invisível onde nós nos fechamos. Nesse mundo invisível, que nós podemos chamar de zona de conforto, nós ficamos lá dentro, acanhados, com medo de sair, por causa da dor. Que dor? Todos esses medos aí são sofrimentos. Tudo isso é uma ameaça de sofrimento. E aí a gente fica olhando para o mundo das infinitas possibilidades, ao qual nós temos acesso, mas o medo nos sufoca. E por isso nós vivemos vidas tão frustradas. É assim que vive aqui a escala, se você enxerga, aqui estão os 5%, para onde nós estamos caminhando com essa nossa mente mestra, e aqui estão 95% das pessoas que vivem enclausurados dentro dessa zona de conforto, dessa jaula criada pelo medo. E eu vou libertar vocês disso. Então, eu tenho aqui uma pergunta para você. O que é o medo? O que é o medo? Não do que você tem medo. Não esses medos aqui. Esquece isso, tá? Eu quero saber o que é o medo sem isso aqui. O que na verdade é o medo? Esse invólucro que te mantém aprisionado, essa concha que te mantém preso na sua zona de conforto, o medo. O que é isso? Vamos lá então. Se você olhar o medo, ele nunca acontece no abstrato. Veja que o medo, ele sempre é medo em relação a alguma coisa. E preste bem atenção, porque eu estou passando para você em 1 hora, nós temos pouco tempo, 1 hora eu estou passando para você conteúdo de 3 módulos da ciência do sucesso. Então, o que acontece? Você precisa prestar muita atenção para não perder as conexões, os pontos que se conectam. Então, nós estamos falando agora do medo, ok? O que acontece? Vamos olhar para o passado e para o futuro, porque para entender o que é o medo, você precisa entender a nossa relação com o tempo. Isso é a segunda coisa. Então, o que acontece? Todos nós temos um passado. O que é o passado? Nosso passado é um estilo de vida. Hoje você tem um estilo de vida. Você tem crenças e convicções que você foi acumulando ao longo do tempo, ao longo dos anos. E esse estilo de vida, essas crenças e convicções, a sua mentalidade, enfim, é uma ideia segura do que você é. Isso é certo. Você sabe que o seu estilo de vida que você tem, que você consegue sobreviver nele. Por quê? Porque você está vivendo nele. É uma tortura muitas vezes, é frustrante muitas vezes, sim, mas de todo jeito você está vivendo nele e você está conseguindo suportar. E você tem o futuro. O que é o futuro? O futuro, na verdade, é uma promessa. O amanhã é uma promessa, você não sabe se você vai viver amanhã. O passado é certo. Ontem você viveu, você sabe como foi seu dia de ontem, mas e amanhã? O que pode acontecer amanhã? Isso é incerto, tá? Então é uma promessa incerta. O que vai acontecer com você no ano que vem, no mês que vem, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Então, tudo isso é incerteza. E a mente não quer romper os padrões que lhe garantem alguma coisa, que lhe dão um certo grau de certeza. Por quê? Porque se tu romper com esse seu estilo de vida, muita gente pede, eu não consigo abandonar meu emprego porque eu não sei se eu vou achar outro. Eu não consigo sair do meu casamento, estou frustrado, mas eu acho que de repente vou sofrer mais sozinha.
Eu não sei se eu posso fechar a minha loja, porque se eu fechar a minha loja, eu não sei o que vai ser. Quer dizer, mesmo que o atual, porque o que aconteceu 2 minutos atrás já é passado. Então, o passado sempre está logo, agora o que eu vou falar agora já é passado. Então, tudo que passou, você já sabe que você tem. Agora, a mente não quer mexer com essa certeza do passado, porque se ela romper com isso, cria turbulência. E a mente não quer turbulência. Então, existe um espaço entre onde você está agora, que já é passado, e o futuro. Existe esse movimento do que é certo e do que é incerto. Entre o que você tem, que é certo, e entre o futuro, existe um espaço. E o medo sempre é esse movimento entre o certo e o incerto. Essa é a única definição de medo que existe. Tudo o resto é alucinação. O medo, ele sempre é relacionado ao passado. Você fez alguma coisa no passado e você tem medo de que alguém possa descobrir isso. É um medo. Você quer fazer alguma coisa em relação ao futuro e você tem medo do resultado. Você olha alguma coisa para o futuro e você tem medo do que pode lhe acontecer. Então, o medo, ele sempre é esse movimento entre o certo e o incerto. Entre o que você tem e entre o que você pode ter ou não pode ter. Queria mesmo que isso tenha ficado muito claro. Vou repetir. O medo, onde você está agora, nesse exato momento, sentado ali no sofá, na sua mesa, no carro, no escritório, você sentado ali, nesse momento, você não tem nenhum tipo de medo. Você vai ter medo quando você começar a criar tempo, quando você começar a pensar no futuro, em o que você vai fazer amanhã, ou quando você pensar no passado. Aí você vai lembrar daquele dia lindo que você teve com aquela pessoa especial, e já faz 3 dias que ela não liga para você, e aí você tem medo de que esse passado talvez não vá se repetir mais, que essa pessoa não te ligue mais. Ou você teve uma doença no ano passado, e agora você lembra dessa doença, e você tem medo de que ela possa vir a se repetir. Então, o medo, ele sempre é um movimento do tempo. Não existe medo fora do futuro ou fora do passado. No agora não existe medo. Então você precisa entender isso. Você não tem medo no abstrato. Você sempre tem medo de alguma coisa. E essa alguma coisa ou está no futuro ou está no passado. Acompanhe isso, anote isso, porque eu estou fazendo uma linha de raciocínio para você ter o insight, o despertar lá adiante, ok? Então vamos retomar aqui a nossa figura dos medos. Você tem medo da solidão, você tem medo da velhice, você tem medo dos desconhecidos, você tem medo da rejeição, você tem medo da pobreza, medo do fracasso, você tem uma infinidade de medos. Mas na verdade, você agora sabe que você não tem medo de tudo isso. O medo, ele é simplesmente uma única coisa. É esse movimento entre o passado, que são os seus moldes mentais, e o futuro, que é o desconhecido. Então você não tem medo da solidão. Você tem medo desse movimento de você olhar para frente e talvez você se projeta lá, talvez você não sabe o que você vai ter.
Então, você não tem medo do desconhecido. Você tem medo desse movimento, do certo daquilo que você tem hoje ou do que você teve no passado e do incerto, se você vai ter isso ou não. E como você começa a apagar esse medo, quando você para de olhar para o medo como algo fragmentado e você começa a olhar para o medo como esse movimento. Por exemplo, amanhã de manhã você vai acordar e você vai estar numa reunião no escritório com seu chefe e você vai estar lá sentado e você vai querer dar uma opinião e está toda a equipe lá, você quer falar alguma coisa. E aí a mente vai lembrar, e isso acontece muito rápido, em psicologia se chama os pressupostos mentais, onde a emoção vem antes do pensamento, mas é o pensamento que projeta a emoção, está tão enraizado dentro de você, que você nem percebe o pensamento, você só percebe a emoção. Aí você quer falar, e em algum momento no passado, você falou e alguém te sabotou, alguém deu risada, alguém disse que era bobagem. E aí vem, e às vezes nem isso. Aí a mente vem e diz o seguinte: cuidado, se você fizer isso, pode acontecer isso. Quer dizer, de novo, e você para de olhar para o medo da rejeição e você olha para o movimento. Você começa a ser o observador do pensamento. Porque esse movimento, ele acontece na maioria das pessoas de modo inconsciente. E quando você se foca no movimento, você se desconecta do passado e você se desconecta do futuro. E você entra num estado de não mente. O que é não mente? Quando você não está agarrado ao futuro e ao passado. Quando você se conecta com o momento, com o agora, que é a única coisa real, que é a única coisa que existe. E a mente, a nossa mente, ela não consegue sobreviver fora do futuro e fora do passado. E a maioria de nós é tão identificado com a mente que nós ficamos o tempo todo pensando no futuro ou no passado. Nós não conseguimos criar nenhum tipo de conexão com o agora, que é a coisa real. E o agora é o único portal, é um dos únicos portais de acesso ao ser para além da nossa mente. Lembra da live passada? Eu quero voltar a falar sobre isso com força para você. Eu quero libertar você da escravidão da mente. Aquela mente que não para de falar a um segundo e geralmente só fala coisas negativas, só fala coisas ruins, coisas inúteis, remoendo o que você fez no passado, projetando coisas negativas no futuro. Eu quero que você saia da sua mente. Por quê? Porque você consegue observar a sua mente. Então, se você consegue observar a sua mente, você não é a sua mente. Quem você é? Você é aquele que observa a sua mente. Porque se você observar esse movimento, você não é o movimento. Agora, se você não observar esse movimento, aí sim, aí você, identificado com sua mente, você se torna o futuro e você se torna todos esses medos. Então, para se libertar desse medo, você tem que se libertar da sua mente, do seu futuro, do seu passado. O passado não existe. O futuro não existe. Eles só conseguem sobreviver na tua mente. O que é o passado? O passado é uma memória. Onde que está a memória? Na sua mente. O que é o futuro? É uma imaginação. Você imagina algo, mas onde você faz isso? Você faz isso na sua mente. Você consegue imaginar alguma coisa
uma hora atrás? Não, você só consegue imaginar o futuro agora. Você só consegue lembrar o passado agora. Então a única coisa que existe é o agora. Essa é a única coisa real. Mas por que nós sofremos com tanta angústia? Porque nós enchemos o nosso agora com coisas do futuro, com coisas do passado. Mas você não consegue agir no futuro, você só consegue agir no agora. Só que se você tem medo do futuro, você não age no agora. E você acaba provocando exatamente, criando exatamente aquilo que você tem medo. Então, eu quero agora que você entenda os dois elementos, os únicos elementos que fazem parte do medo. Pense comigo o seguinte, a essa altura você deve estar entendendo já que se você eliminar o tempo, não há medo. Por quê? Porque o que é o medo? O medo, nós vimos, o medo é o movimento que existe do certo e do incerto. É sempre o passado é o certo, que isso você tem, e o futuro é o incerto. Então o medo sempre é esse movimento entre o tempo. Pense, você não tem outro medo a não ser um medo relacionado ao passado e relacionado ao futuro. Então um dos elementos do medo é o tempo. Se você eliminar o tempo da sua vida, você elimina o medo. Por que que... mas aí você vai dizer, por exemplo, um animal, ele tem medo. E você também tem medo. Que medo você tem? Se você está andando lá nos Estados Unidos, onde a gente mora, eu e minha esposa, a gente tem uma casa pertinho do Yellowstone. E no Yellowstone, é uma região que tem muito urso, o grizzly bear. E quando a gente vai andar, fazer uma caminhada lá, a gente tem medo do urso. Mas o medo do urso é porque a gente imagina que a gente possa, num eventual momento, dar de cara com o urso. Algumas vezes a gente já deu de cara com o urso, e quando você dá, quando uma coisa acontece instantaneamente, você não tem medo. Pessoas que sim, andam de avião, elas têm medo. Muitas vezes você tem medo de um acidente de carro, mas um acidente, quando você está diante de um acidente, você não tem medo. Por quê? Porque você não tem tempo, é uma coisa instantânea. Então o medo, ele sempre precisa de tempo. Agora, só tempo também? Não, ele precisa do quê? Ele precisa de uma ideia. Qual a ideia? A ideia é justamente isso. Você precisa ter o passado, você precisa ter o futuro e você precisa ter uma ideia. Qual é a ideia? A ideia é um pensamento. Que pensamento? De que eu posso ficar doente, de que eu posso ficar sozinho, de que eu posso encontrar um urso. Então, o que acontece? Animais têm medo instintivo, mas eles não ficam preocupados. Você já viu um animal preocupado? Não fica preocupado. Por quê? Porque ele não tem mente. Um animal não tem essa linha de raciocínio, a imaginação como nós temos. Então o que acontece? Os dois elementos que integram o medo sempre é o tempo e a ideia. Se você eliminar a ideia, aí porque você pode usar o tempo. Por exemplo, se você fizer agora um planejamento bem feito, você está fazendo o planejamento. Você não tem medo do planejamento. O medo acontece quando você usa uma ideia errada. Então o que acontece? A ideia e o tempo juntos constroem o medo. E o que é o tempo? O que é a ideia? O tempo, ele, como eu já vi, como eu já mostrei, ele só consegue viver na mente. Se você eliminar a sua mente, você não tem tempo, porque você precisa imaginar ou você precisa lembrar. Você precisa usar a imaginação ou a memória. A ideia também, o pensamento, ele ocorre dentro da mente.
Então, todo medo, na verdade, é uma identificação equivocada com a mente. O que é identificação com a mente? Quando você passa a pensar que você é a sua mente. E você não é a sua mente. Quem você é? Você é aquela pessoa, aquele ser para além da sua mente. A mente, na verdade, eu já falei isso, é para ser como um braço, é para ser como um olhar, como os olhos. Você como falar. Você consegue olhar e você consegue parar de olhar. Você consegue mexer o braço e você consegue parar. A mente é para ser a mesma coisa. Você usa a mente quando você vai fazer um planejamento. Quando você não precisa mais a mente, você silencia ela. E o que você faz? Você entra em contato com o agora. Você se foca com aquilo que você é para além da sua mente. Só que aconteceu que a mente tomou conta de nós. E nós nos confundimos com a própria mente. Por isso nós passamos a viver de passado e de futuro. E nós não temos mais conexão com o agora. E o que é essa conexão com o agora? Por que a mente cria medo? Nós vimos na live passada, onde nós falamos sobre os 7 hábitos, o primeiro hábito, que nós, na verdade, nós somos consciência pura. E que a mente faz parte da nossa consciência. Nós podemos parar de pensar. Nós temos essa capacidade, nós temos essa habilidade. Nós somos, em essência, nós somos consciência. Só que o que aconteceu? Aconteceu que a mente, com seu barulho incessante e involuntário, sufocou a consciência. E hoje nós somos só mente. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos recuperar a posse da nossa consciência. Nós precisamos nos reconectar. Esse pensar involuntário, incessante, ele cria uma barreira, ele cria uma nuvem de ideias, de conceitos, de julgamentos, de convicções. E essa nuvem, ela nos separa, ela nos isola, ela nos faz sentir um fragmento isolado. Quer dizer, nós aparentemente nós somos indivíduos sozinhos, mas isso é mentira. Nós somos parte do universo que é essa consciência pura. Nós somos parte do divino, do Criador. Isso é bíblico. Todos nós falamos que nós somos filhos de Deus. Isso significa que nós temos uma linhagem divina, mas a mente nos sufoca, ela nos separou dessa linhagem divina. E esse sentimento de fragmentação cria essa angústia. E o que é a mente, o ego, na verdade, essa fragmentação? É o falso eu. E o que é o falso eu? O falso eu são as ideias, as convicções, aquilo que você pensa sobre você. Mas você não é o que você pensa sobre você. Você é aquele que pensa. Ah, eu sou feio, sou bonito, sou inteligente, sou capaz, sou incapaz. Tudo isso são opiniões da sua mente que não contam para nada. Só que você transforma esse falso eu na sua identificação. Você passa a acreditar que você é isso. E isso cria uma constante ameaça. Pense o seguinte: pensamentos são criaturas. Eles querem viver. Uma vez que você cria uma ideia, ela quer sobreviver, mesmo sendo falsa. E essa consciência, ela não se impõe, a mente se impõe. A consciência está ali. Se você tiver
desenvolver a capacidade de se desconectar da sua mente e você se focar nesse vasto conhecimento que está oculto, que é a inteligência infinita, você vai se tornar uma pessoa completamente livre da mente. E você vai usar a mente quando você precisa dela. Hoje, a mente está te usando. A ferramenta tomou conta de você. É como se você tivesse um parasita que tomou conta de você e você passou a acreditar que você é o parasita. Essa é o grande dilema humano. Por isso nós vivemos com tanta angústia, com tanta depressão, com tanta ansiedade. Nós somos o único ser na face da terra que sofre de tantos males psicológicos, tudo criado pela nossa mente. E a minha missão, porque no momento que você se conectar com essa inteligência infinita, tudo flui com naturalidade. Então, Jesus Cristo fala disso quando ele fala do filho pródigo. O que é a parábola do filho pródigo? Por favor, se você tem uma outra interpretação, não me leve a mal. Filho pródigo era o seguinte, tá? Era um filho que morava com o pai, ok? Era o ser humano que tinha uma consciência, que estava conectado com essa consciência. Ele morava com o pai. E um dia, esse filho olhou para o pai e disse: não, mas eu tenho uma mente. Eu vou sair, eu vou viver minha própria vida. Eu tenho uma mente, eu não preciso dessa consciência. E o filho saiu da casa do pai. E ali, o que ele encontrou? Quando ele viveu identificado com a sua mente, ele só encontrou sofrimento, ele só encontrou angústia, ele vivia de medo, de insegurança, até que um dia ele disse: eu preciso voltar para a casa do pai. E aí o pai recebeu ele com festa. Isso somos nós que nos desconectamos da nossa essência divina, e nós estamos vivendo isolados como fragmentos, sofrendo. E tudo que nós precisamos fazer é nos reconectar com o Pai. Outra história da Bíblia é a história de Isaac, a história de Abraão. Abraão era um homem velho, era um homem já de uma idade avançada. E na época, ter um filho homem era a única herança que você realmente deixava para o mundo. E Isaac, quanto à Bíblia, queria muito um filho, mas ele e Sara já não tinham mais idade para isso. E aí apareceu Deus um dia e disse para Abraão: Abraão, você vai ter um filho. E o Abraão riu: não, de que jeito nós vamos ter um filho? Nós já somos velhos. Mas eu estou dizendo, tenha fé, você pode. E Abraão foi para casa, falou com Sara, Sara deu risada. Abraão disse: não, mas foi o pai que disse. Ah, então nasceu Isaac. E o que acontece? O que diz a parábola? De novo, é a minha interpretação, uma interpretação psicológica e não religiosa da Bíblia. Isaac diz o seguinte, Abraão diz o seguinte: ele se apega tanto a Isaac, ele se apega tanto a esse menino. Isaac, para mim, não é um filho, mas sim é a imagem mental que você cria de você. E você se apega tanto a essa imagem mental, que aí Deus foi lá e disse: ó, Abraão, você precisa sacrificar Isaac. E aí Abraão foi subindo ao monte para sacrificar Isaac. E quando ele chegou lá, na verdade subindo já, Isaac perguntou: pai, para onde nós vamos? Nós vamos fazer um sacrifício para o pai. E Isaac disse: mas pai, nós não temos nada para oferecer. E Abraão disse: não te preocupa, o Senhor vai prover. E aí ele foi
E na hora que ele ia sacrificar Isaac, o anjo apareceu e disse, ó, sacrifica aquele cordeiro das montanhas. O que é o cordeiro das montanhas? O cordeiro das montanhas, na verdade, é o símbolo da resistência. Se você é familiar com as caminhonetes Dodge, por exemplo, a Dodge, que é uma caminhonete resistente, eles têm o símbolo do bode das montanhas, do carneiro das montanhas. Então, quando você se desapega, quando você sacrifica o apego, você oferece, sacrifica a resistência que você tem. Quando você sacrifica a sua imagem mental, que é o seu filho, você não precisa se preocupar, porque o Pai provê, Deus há de prover. Então, essa é a questão. Você precisa parar você precisa abrir mão dessa imagem mental que você criou. Porque esse é o único modo de você se libertar do medo. É quando você se liberta da sua mente, quando você sacrifica o seu filho. Você não pode se tornar quem você quer ser sem se desapegar ou deixar de ser quem você é hoje. Perguntas. Sou muito apegado a experiências negativas do passado. Como me libertar? Eu já expliquei. Pare de viver na sua mente. Pare de se pensar, de viver no passado ou no futuro. Como assim eliminar o tempo? Saia da sua mente. Abandone a sua mente. Lembra das leis dos 7 hábitos? Silêncio, meditação, não julgamento, desapego, não resistência, servir, dar e receber. Tudo isso são hábitos que te tiram do tempo. Fale sobre a zona de aprendizagem e a zona do medo. Isso aí está no meu livro Óbvio que Ignoramos. É um outro tema, um outro assunto que exatamente é sobre isso que eu vou falar na aula da semana que vem, na live da semana que vem. Mas eu queria muito que você entendesse que a única maneira para você se libertar do medo, na verdade, vou recuperar aqui, a maneira para você se libertar do medo é essa, você observar esse movimento do certo e do incerto. Porque todos os seus medos são criados, são uma ideia projetada, uma ideia negativa projetada no futuro. E eu falo isso, aliás, não sei se nós falamos isso na segunda live, eu vou ver, mas onde está o foco da atenção do seu pensamento? Porque o que acontece? Quando você se foca nesse movimento, que a mente faz, a sua atenção vai para o agora. E com isso você elimina o futuro e você elimina o passado da sua vida. Preste muita atenção. Se isso parece um pouco confuso, se você está tendo o primeiro contato, siga comigo. Isso é uma coisa que a sua mente vai resistir, porque o que você está falando? Você está dizendo para a sua mente que você tem que abandonar a mente. A mente vai dizer, esse cara é louco, esse cara é insano. Mas isso é a mente que está dizendo. Quando você começar nas próximas lives, nesse nosso movimento, nessa mente mestra, quando você começar, porque primeiro você precisa entender tudo isso, você precisa começar a se familiarizar com esses conceitos. E na medida que você vai avançando, que a mente vai se expandindo, que você vai assistindo meus stories, as minhas lives, se você assistiu toda a sequência de lives, vai chegar um momento que tu vai conseguir parar de viver só da mente. Você vai conseguir criar um fluxo, uma conexão com a mente do universo. Entenda, nós temos um mundo subjetivo, nós temos um mundo objetivo.
o foco da mente é o mundo objetivo. Nós temos que nos voltar para o mundo subjetivo. Nós temos o mundo individual, que é o nosso eu, e existe o mundo universal, que é a pura consciência, a consciência pura, que é o mundo da potencialidade pura, que quando você conseguir abrir esse fluxo, porque a mente só persegue uma coisa: prazer, satisfação, gratificação imediata. Você não consegue ter sucesso real e verdadeiro se você não criar esse fluxo. Por quê? Porque você até pode criar muito dinheiro, você até pode buscar muitos bens materiais, mas aí você vai ter medo de perder esses bens materiais. Você vai viver com medo da doença, medo da rejeição, medo de que alguém vai te sequestrar. O medo é a identificação com a mente. E a mente é tempo, é futuro e passado. Fique comigo, que só aos poucos nós vamos clareando isso e nós vamos criando essas raízes profundas. Bom, eu prometi aqui para você, tá? O que você precisa fazer bem rapidinho, porque a live já vai encerrar. O que você precisa fazer para receber todo esse material, que na verdade é um passo a passo para você clarear, para você certificar, para você criar o seu propósito definido e em cima desse propósito definido fazer um planejamento para 5 anos. Tudo que você precisa fazer, se você não fez ainda, é baixar o e-book das 16 leis do sucesso. Se você já baixou, tranquilo, você vai receber amanhã ou sábado. Procure no seu e-mail, você já vai receber o material. Se você ainda não baixou, eu preciso do seu e-mail para mandar. E a melhor maneira é a automatização. Você já recebe todo esse maravilhoso material das 16 leis do sucesso, que é uma versão concisa, com o círculo do sucesso, para você descobrir o que você está, como você está agindo em relação às leis de sucesso, e você vai receber isso aqui por e-mail. E você imprime e você faz isso, só isso aqui tem o poder de mudar a sua vida. Estamos juntos, quinta-feira que vem tem mais live, nós vamos falar sobre qual a diferença entre os 95% e os 5%. A única diferença chave. Então, fique ligado, acompanhe meus stories, vamos continuar criando essa super mega mente mestra, ok? Deixa eu voltar para cá para encerrar a nossa live. Valeu, pessoal, então, um grande abraço, tá? Muito obrigado pela presença e vamos continuar construindo essa super mega mente mestra, ok? Obrigado, pessoal. Boa noite.